para domingo, portanto 30 graus para domingo é para 30 aproveitar. graus na Suíça? 30 graus na Suíça, Eu na acho montanha. que isso tem a ver com uma conspiração, Fábio. Não me digas que é Há uma as alterações conspiração, climáticas que existe uma história aí dos Trials, né, chemtrails, Chemical né, Chemical Trials. Eu os acho que isso possa aviões ser uma conspiração. que os aviões largam para cima da malta, não sabemos bem para fazer o quê. Mas a sorte dos chemtrails é que como a Terra é plana, quando percebes, a maneira que vai caindo também influencia. Sim, tudo conspira ao favor. Tudo conspira a favor. Muito bem, crianças e crianças, meninos e meninos, os que não são hinos nem hinas, todes, como diz o Fábio. Estamos de volta com mais um Dois Entretantos. Parece que já estamos algum tempo distante, né, Fábio? Parece que já tem aí 1 ou 2 meses que a gente nem aparece por aqui. É verdade, as pessoas já recebi milhares de perguntas, porque onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Mas nós somos como a justiça. Podemos tardar, Sim. mas aparecemos, não é? Pelo menos é melhor pensar assim. Pronto, temos postado conteúdos aí não com uma frequência muito grande, mas sempre vamos postando aí qualquer coisa, né, em relação aos episódios passados, algum insight, alguma ideia. E hoje estamos de volta aqui para tratar de um assunto, nada mais, nada menos, que foi o assunto com o qual nós abrimos aí a nossa conversa, né, vocês pegaram aí os bastidores, ah, que são as teorias da conspiração, um tema aí sugerido pelo meu nobre Fábio, e claro, eu deixarei que ele dê aí a introdução e comece a nos ambientar aí por esse terreno complicado que Sim. são as teorias da conspiração. Fala comigo, Fábio Nobre. Obrigado, meu querido, obrigado. Olá a todos, a todas e a todos. Obrigado por sintonizarem mais uma vez o Dois Entretantos. E sim, e hoje o assunto que vamos falar é um assunto que me agrada muito, as teorias da conspiração, e eu acho que é um assunto com várias camadas e que ao longo do tempo é um assunto também ao qual eu tenho vindo adaptando a minha opinião, digamos assim. E daí algumas ratoeiras que existem e que muitas vezes também podem descartar coisas importantes. Se calhar o primeiro ponto que eu abordaria desde logo é o facto de quando apelamos teoria da conspiração a alguma coisa, não é? Nós estamos a fazer uma terraplanagem. Estamos a dizer que é tudo igualmente descabido, digamos assim. Seja dizer que o Covid surgiu de um laboratório, e eu lembro-me que isso foi teoria da conspiração durante algum tempo, e agora é muito aceito e quase provado, seja dizer que a Terra é plana. Portanto, estas duas afirmações, do meu ponto de vista, né, do ponto de vista gnosiológico, do conhecimento, né, são muito diferentes. Né? E, no entanto, ao apelidarmos e ao catalogarmos ambos de teorias da conspiração, estamos, de certa forma, a fazer uma terraplanagem a colocá-los ao mesmo nível, o que não é assim. Eu li alguns que a teoria da conspiração é, de certa forma, um, um paralelismo entre as teorias da conspiração e os glóbulos brancos, que é os glóbulos brancos que existem no nosso sangue para atacar invasores e protegerem o nosso organismo, não é? E de certa forma as teorias da conspiração têm essa ou podem ter essa função em relação a narrativas oficiais, né? Às narrativas que são muito correntes, eh, mas que podem não ser verdadeiras, né? O problema é que, imagina, há uma teoria da conspiração, que ainda hoje é a teoria da conspiração, mas que tem tudo para ser super verdade, que é a ideia de que o John Kennedy, o presidente John Kennedy, foi morto pela CIA, pela CIA, né? Que é algo que há pessoas que há muitos anos que investigam, embora as declarações oficiais não apontem nesse sentido, né? Não é algo incrivelmente surpreendente. Né? Olha, algo que, por exemplo, que era apelidado de teoria da conspiração até o Snowden ter revelado, não é? Que era a questão da vigilância da NSA, se não me engano,
que é a instituição americana responsável pela vigilância online, controlar os cidadãos. Portanto, isso depois, quando o Assange libertou essas informações, isso deixou de ser cidadãos e não só, altos governantes, tanto que até gerou alguns problemas diplomáticos com muitos líderes europeus, né? Pelo facto dos americanos estarem a espiar os seus aliados. Né? Portanto, algo que até esse momento era teoria da conspiração quase nível máximo, mostrou-se ali que afinal era verdadeiro. Né? E tanto assim é que o Snowden, pronto, ele agora não sei, eu acho que ele estava na Rússia, protetorado na embaixada, e agora não sei se ele continua na Rússia. Porque eu muitas vezes eu confundo. Não é confundir, mas as duas histórias do Assange, do Julian Assange, do Wikileaks e do Snowden, que são duas coisas diferentes. O Wikileaks, no fundo, foi um trabalho jornalístico ao longo de anos do Assange. O Snowden foi por trabalhar nessa agência governamental, depois decidiu soltar esses segredos de Estado e com isso pagou, não com a própria vida, mas pagou o que ele mais Liberdade. poderia. Outra liberdade e outras coisas que podia alcançar com a vida, né? E estes, para mim, são os verdadeiros heróis dos nossos tempos, se queres que eu te diga. O mais próximo de heróis dos nossos tempos são estas pessoas que estão dispostas a correr praticamente todas as consequências em prol da verdade e de um bem maior, se assim quisermos chamar. Portanto, isto das teorias da conspiração tem muito que se liga. Não é? Nós podemos, já vamos falar um bocadinho daquelas que foi considerado pelo ChatGPT as 10 teorias mais faladas online, mas algumas que não estavam lá que eu reparei, agora não estou a vê-las de cor, mas sei que não está lá a ideia de que a Finlândia não existe, essa teoria da conspiração. A teoria da conspiração dos répteis, né? Que há répteis entre nós, reptilianos entre nós, acho que também não estava lá. Também é uma teoria da Não, não tá. conspiração muito presente, que o Mark Zuckerberg é um reptiliano, que muitas personalidades poderosas são reptilianos, e com isto não sei se queremos dizer aliens. Os aliens é outra muito interessante, porque até há pouco tempo era a teoria da conspiração máxima, e nos últimos meses temos vindo os mass media mais americanos a falarem cada vez mais de OVNIs, de objetos voadores não identificados, que não é a mesma coisa que aliens, atenção, mas que faz a ponte, né? E eu vi há pouco tempo que o Congresso americano vai receber uma pessoa que assegura que o governo americano guarda uma nave espacial alienígena, e uma pessoa que trabalhava em alguma organização pronto, americana e enfim, isto são coisas loucas, né? Portanto, esta noção da teoria das teorias da conspiração, por um lado, tem que nos gerar muito ceticismo, por outro lado, acho que não devemos fechar a porta completamente. Atos, o que é que achas desta minha introdução? Repete essa última frase aí que eu perdi aqui, Fábio. Eu estava-te a Não dizer sei se que. saiu para o pessoal que tá ouvindo, mas para Não, mim não, aqui não saiu. eu estava por acaso a ouvir alguns ruídos de fundo, agora está bom. Eu estava-te a dizer que as teorias da conspiração eh, devem, ou pelo menos em mim, despertam uma dupla sensação, que é, por um lado, guardar sempre um grande ceticismo em relação às mesmas, não é? Por outro lado, não descartá-las completamente. Ou melhor, depende, né? A Terra é plana, à partida, se não é completamente, é 99,99%, né? Porque parece-me, Yeah. entendes? Ahm, mas eu acho que tem qualquer coisa de potencialmente importante, apesar de ter também um aspecto muito pejorativo, né? Aquela pessoa ali acredita em teorias da conspiração, é um conspiracionista, né? Isto ser dito de uma maneira Olha, muito mas pejorativa. grandes ideias, normalmente, pelo menos inicialmente, as pessoas que têm grandes ideias são taxadas de loucos, né. Mas com relação ao que estavas a dizer das teorias que não estão lá no ChatGPT, também falta uma que é muito famosa, que é a teoria de que o Paul McCartney morreu, né, e outro substituiu o lugar dele. Agora, quando você propôs o tópico sobre as teorias da conspiração, a primeira coisa que veio à minha mente, até porque
aliás, a gente costumava dar aqui umas dicas de umas sugestões, né, de livros e filmes e tal, e eu darei agora que eu assisti no fim de semana passado, O Império dos Chimpanzés, tá na Netflix, são 4 episódios que conta a história de uma comunidade de chimpanzés, a maior comunidade de chimpanzés conhecida até o momento, que fica em Ngogo, eu não sei onde é que é, provavelmente é na África, enfim. E basicamente, os chimpanzés eles fazem 2 ou 3 coisas na vida deles, é transar, procriar, procurar comida e tentar subir na hierarquia, dentro do grupo. Então, praticamente a maior parte do tempo dos chimpanzés É mais ou é menos as gasto 3 coisas com que nós política. fazemos, não é? Que é mais ou Exatamente. A gente só sofisticou isso um pouquinho mais, né, porque eles lá, por exemplo, se baseiam na catação, né, que eles ficam um fazendo a higiene do outro, então isso para eles é uma atividade política. Então eles permitem e fazem isso em outros chimpanzés com quem eles queiram criar vínculos, né, criar alianças. Ah, e aí eu lembrei daquele podcast que a gente fez, que eu não sei qual é agora, mas onde foi até o Fábio que falou, que quando a espécie humana, né, em algum momento ela deixou de se preocupar com as necessidades básicas, que é a alimentação, que é a sobrevivência, estar num lugar protegido e etcétera. E a partir do momento que a gente liberou espaço, ou liberou tempo, energia para porque a gente tinha essas coisas de certa forma já resolvidas, né, como é hoje com a agricultura e com uma série de outros fatores, a gente começou a pensar em outras coisas. E eu acho que as teorias da conspiração entram muito por aí. Acho que a gente pronto, é difícil falar que isso não exi que tudo que eles falam, seja não se alguma coisa não seja verdade, né. Eu particularmente, a minha regra para a teoria da conspiração é assim, eu tento avaliar o que que vai causar um impacto. Óbvio que eu não consigo ver o futuro, mas eu imagino o que que é prático para mim hoje, o que que vai causar um impacto prático na minha vida. Por exemplo, a Terra é plana. Tipo, se a yeah, Terra for plana, eu não consigo ver o impacto, sim, real na minha vida, percebe? percebo. Então essas coisas eu desconsidero, ou pelo menos coloco de lado. Eu acho que essa coisa da teoria da conspiração vem crescendo muito, né, porque a gente tem hoje os meios de comunicação, qualquer um fala o que quer, aonde quiser, então as pessoas hoje vão lá, montam um canal e tá cheio de canal sobre isso. Nós somos curiosos, mexe muito com o medo das pessoas, então coisas que mexem com medo tendem eh, a a ganhar vida, né, a ganhar força. Hã, então eu acho que É ma é é mais pro complicado, a coisa da é mais profundo que diz, isso, diz. sabes? É mais profundo que isso. Não é só essa proliferação de canais, digamos assim, ou de blogs ou o que seja, é também, a crescente desconfiança, dos canais oficiais, percebes? Mas isso só é possível por causa do aumento dos canais. Uma Eu vez que eu a não gente tem uma exposição frequente muito grande a muita informação, é normal que a gente crie ceticismo em relação à informação. Até porque as informações começam a se contradizer por parte de pessoas muito inteligentes. Então você vê pessoas extremamente competentes e inteligentes falando que a Terra é plana, e outra pessoa falando que não é. E aí como é que a maioria da população, que não são pessoas dadas ao pensamento crítico, né, a maioria de nós não desenvolveu e nem a maioria nem desenvolverá a capacidade ou tem interesse em desenvolver a capacidade de ter pensamento crítico, avalia isso. Ela prefere escolher um lado, ou seja, eu gosto mais dessa pessoa, seja lá por que fator que seja, e aí ela acaba apoiando aquela teoria para fazer o quê? Poupar energia, né, evitar porque pensar custa caro, né, gasta energia. Eu acho que tem esse lado, óbvio que isso talvez eu esteja só arranhando a superfície a coisas mais profundas aí, mas de forma geral eu acho que isso sempre existiu, teorias da conspiração, só que hoje a gente consegue exponenciar isso por causa dos meios de comunicação. E como são muitas teorias da conspiração, são muitas pessoas, como eu disse, são pessoas com universidades, tipo, formadas em Harvard, pessoas que têm, alguma autoridade e apoiam determinados tipos de teorias. E aí fica complicado para a maioria da população. E eu acho que muito disso também, Fábio, muitas dessas pessoas que apoiam, muitas não, mas pelo menos algumas das pessoas que apoiam essas teorias, eh
estão de alguma forma fazendo parte de uma outra conspiração que é, tipo, tentar manipular as pessoas em direção de alguma coisa, percebe? Essa é a minha Sim, teoria da conspiração. sim, Para sim. vender alguma coisa, para poder, percebe? Percebo, percebo. Olha, um muito conhecido que integra completamente esse, essa descrição que fizeste é o Alex Jones. O Alex Jones, com o Infowars, que pronto, já foi completamente banido e proibido de todas as plataformas. Ahm, Era pletórico, era muito forte em teorias da conspiração. Isso que, invariavelmente quer dizer que está certo em algumas, né? Ou pode estar certo em algumas, mas pronto, mas isso à custa de muita coisa estapafúrdia que é dita e que foi dita, e uma das quais que um dos grandes assassinatos, aquelas, como é que, qual é a palavra? Quando tu, na América, quando tu chegas a uma escola e matas não sei quantas crianças e não sei quê, né? Massacres. Que um dos Sim. massacres, um dos mais conhecidos, agora não me lembro o nome, que era tudo, tinha sido tudo, era tudo teatral, tinha sido tudo encenado. E o interessante é que ele foi condenado por isso a pagar, se não me engano, perto de 1.000 milhões de dólares. 1.000 milhões de dólares às famílias. 1.000 milhões de dólares. É verdade que o que ele fez é muito mau e há aqui uma grande dose de sofrimento, mas 1.000 milhões de dólares, isso é coisas que muitas multinacionais que fizeram muito pior para mim nunca pagaram, estás a ver? Portanto, é muito interessante esse aspecto. Outro ponto, e esse vi num. Lembrei-me porque vi num. Tem tudo a ver com o que estamos aqui a discutir. E, sabes aqueles que estás a passar, estás a fazer scrolling no Instagram e vês aqueles gigs de 1 minuto de stand-up comedy. Vi um muito engraçado de um comediante a dizer: então, mas eu amo o meu filho. Ele tem 5 anos, ou seja, eu amo o meu filho e não lhe digo toda a verdade. Eu, que amo o meu filho e sou o pai dele. Como é que eu vou achar que o governo me diz toda a verdade? E é verdade, não é? É verdade. Portanto, hum, tu há bocado estavas a dizer que não posso achar que o governo está a mentir em tudo, e eu concordo contigo, mas uma maneira diferente de dizer é que eu não posso achar que o governo está sempre a dizer a verdade. Portanto, que as declarações Ok. oficiais, e portanto isso é assim, abre muitas portas, né? Nem E Jesus, Fábio. nem Na Bíblia Jesus. tem um versículo bíblico, eu não lembro onde é, mas os conhecedores aí lembrarão, que é Jesus fala assim: "Tenho muito para vos dizer, mas agora vocês não estão preparados". Percebe? Não dá. E uma das teorias, né, que as pessoas são mais dadas a, não sei, a religiosidade, mas que elas usam, por exemplo, para justificar a Bíblia ser um livro que eh, trata das informações de uma forma às vezes superficial e não deixa espaço para que as pessoas tirem as próprias conclusões ou, segundo as pessoas que são mais espirituais, acreditam, para que elas tenham a influência do Espírito Santo para poder chegar àquela conclusão, é justamente isso, porque nem todas as pessoas estão preparadas para a verdade. Então é como se fosse códigos e as pessoas precisassem se aprofundar naqueles códigos para poder descobrir qual que é a essência dela. Eu acho isso completamente natural, não acho que isso seja, só que assim, o problema é que quem dita o que dizer e o que não dizer é quem tem mais poder, né, então, Sim, e tu aqui ficas depois com outro problema que é saudável ser cético e não, do meu ponto de vista, claro, e não acreditar em todas as declarações oficiais, né? Ah, mas depois onde é que esse buraco acaba aonde, né? Desconfias até que ponto e até quando, né? Isso depois também pode te levar para uma espécie de lá está, de buraco que não tem saída, né? Tipo, quase um buraco da loucura. ó, E não tenho sobre as branco. teorias da sobre as teorias da já que você fez essa questão que eu acho muito pertinente, e eu vou deixar minha fórmula, vou até colocar aqui a minha carinha bonitinha aqui. Ouça esse sábio mancebo que vos fala, se não influencia diretamente, imediatamente, de forma contundente na sua vida prática, deixe em stand-by, percebe? Se não é uma coisa que vai agora, por exemplo, do que interessa saber para a maioria de nós se a Terra é plana ou se não é, se o homem foi na Lua ou se não foi. É legal, se você tem tempo para pesquisar e gosta de saber dessas coisas. Assim, a gente já sabe que o governo mente, isso é fato.
Eles contam o que eles querem contar e isso é fato, não precisa de teoria da conspiração para a gente chegar aí. Mas, para a maioria, eu vejo a maioria das pessoas, Fábio, gastando a vida delas para poder ficar em função desse negócio de teoria da conspiração. Sim, Percebe? sim, Para sim, ficar sim, buscando sim. informação. E isso Existe. vai deixando a pessoa num nível de desconfiança e de ceticismo que é desnecessário para a vida prática. Pelo menos isso é a minha opinião pessoal, né? Eu acho que a gente precisa relevar algumas coisas e a forma da gente poder descansar até certo ponto. Por exemplo, agora estavas a falar do Covid. A teoria agora não é o problema, não é o Covid, são as vacinas, né? Que estão supostamente causando efeitos colaterais de vários tipos de efeitos colaterais diferentes nas pessoas. E tem se falado muito nisso. Eu não sei até que ponto que isso eu não tomei a vacina, né? E eu não tomei não é porque eu desconfiava da teoria da conspiração. O meu raciocínio foi assim: eu tive o Covid, fiquei mal com o Covid, falei, se a vacina, o objetivo da vacina é me colocar em contato com o vírus, e eu já tive o vírus, eu vou tomar vacina para quê? Então nem eu, nem minha namorada, a gente não tomou. Ah, talvez se eu fosse tomar a vacina, se eu tivesse cogitando a possibilidade de tomar, eu teria pesquisado mais. E não sei se eu tomaria ou se eu não tomaria. Então não foi uma posição de eu sou anti-vacina, não, simplesmente foi a lógica Não, que não. eu nem Tu, sei se está pode, certa. tu podes ser anti-vacinas do Covid e não ser anti-vacinas, atenção. Percebes? Não, Ah, não sim, negar. sim, sim. Há uma diferença. Não negar a tecnologia que é a vacina e o desenvolvimento científico que significam as vacinas, de mRNA e não sei o quê, não é? Porque ainda de- havia muito ainda por provar, percebes? Agora, daí a dizer olha, outras teorias que nós ouvimos, né? Que as vacinas tinham mercúrio e que tencionavam fazer as pessoas estéreis e, opá, é um pulo grande, não é? Desconfiar das vacinas por achares que não há literatura científica suficiente para aquilo e para achares que aquilo que prometiam não justificava esse desconhecimento e depois tudo o que foi divulgado sobre as vacinas que impediam a propagação e etc, que também não acabava por não do que estava a ser dito, né? Essas coisas todas. E realmente o Covid marcou para mim e marcou para muita gente uma altura de transição, digamos assim, de incredulidade aqui no sentido de realmente de não acreditar em muito do que eram as declarações oficiais. Primeiro porque muitas eram confusas, depois porque se contrariavam pouco tempo depois porque vinham de uma coerção que eu não vou esquecer, né? Porque durante algum tempo era crime ir a um restaurante sem certificado. Bom, sem certificado nem entravas, com certificados falsos muita gente o fez, isso era crime e, portanto, é assim, essas coisas vão ficar para sempre marcadas. Para mim vão ficar para sempre marcadas. E eu, ao contrário de ti, tomei a vacina para ir viajar, não para efeitos profiláticos e pronto, e arrependo, mas pronto, na altura, enfim, era isso que era requerido para ir viajar, ou então tinhas que pagar não sei quanto pelos testes, que eram caros, os que eram aceitos nos aeroportos, e portanto, eu sei que não foi só para mim, muita gente a partir desse momento criou uma desconfiança muito grande em relação às instituições e às declarações oficiais, e isso não sei se é bom ou se é mau. Se calhar para o funcionamento da sociedade é mau, mas se calhar é bom no sentido em que pode levar a que as instituições se revejam e se reformem, o que para já não me parece estar a acontecer, e portanto, e depois aí de outra razão, com o advento, não é o advento, mas o rápido desenvolvimento tecnológico, não é? Hum, junta-se, no fundo, a jogar, a tirar gasolina para o fogo, não é? E portanto, mas lá está, não saber no que acreditar também é muito complicado, porque eu acho que nós precisamos de algum grau de certeza, ou de, né? Agora que começam a entrar em voga os deepfakes, né? Portanto, faz com que nem possamos acreditar naquilo que vemos. E isso introduz aqui todo um outro nível de cinismo e de Imagina, descrença. De imagina agora com as inteligências artificiais aí explodindo,
Michael Jackson cantando The Weeknd, e conseguem fazer praticamente qualquer coisa, com qualquer imagem, com qualquer voz. Imagina, nós estamos passando por uma transição agora, como é que nós vamos no futuro porque, pensa bem o reconhecimento meu telemóvel, por exemplo, quando eu coloco ele de frente para mim, ele me reconhece e abre a E tela, né, desbloqueiam. e ele Hum, essas tecnologias vão ultrapassar isso tudo, porque vai ter aplicação para fazer isso tudo. sim. E nós vamos passar agora por um momento onde a gente vai ter mudanças drásticas, né, e nessa questão da segurança e na questão do fake news, né, porque não dá para acreditar em mais nada. Tipo, você não pode acreditar. Se alguém te mostrar hoje um áudio, hoje se alguém chegar para mim e falar assim: "Olha aqui o que a mensagem que o Fábio me mandou te te denegrindo no WhatsApp", pô, não dá para Hum, acreditar, sabe. Como é que eu vou acreditar? Qualquer um pode ir lá e fazer isso. Ainda mais, por exemplo, aqui nós que temos todo mundo hoje tem conteúdo online, sim. todo mundo. Então é muito fácil ir lá, pega um vídeo qualquer com a pessoa Treinas falando o, qualquer coisa, treinas o AI com o timbre de voz e depois fala tá dizer o que tu feito, quiseres. Está feito. tá feito. Então as teorias da conspiração vão para um próximo nível aí que ou vai acabar, porque vai ficar tão banal, né, a coisa vai tomar uma proporção tão grande e a gente vai ter que virar as costas para isso e falar: "Olha, já não dá mais para poder", porque eu acho que hoje a gente consegue ainda, como estavas a dizer, definir no que eu acredito e no que eu não acredito. Pode ser que chegue um momento onde a gente não consiga mais definir no que acreditar, então a gente vai não acreditar em nada. Sabe, a Pois. regra é: não acredite. Eh Mas como é que Como é tu. que é? Mas isso. Estavas a falar da justiça lá no início, né, tem como é que se diz? Todo ah, mundo é inocente até que prova o contrário. Vai ser o pois, contrário, todo mundo é culpado, até que prova o contrário, porque sim. Eu não vejo depois como é que a sociedade pode funcionar nesses moldes, né? Porque nós precisamos de algum nível de confiança nas instituições e no funcionamento de algumas coisas para garantir o funcionamento da sociedade, né? Agora, também não vejo como é que vamos voltar a ter essa coragem e essa crença. E esse talvez seja uma das grandes questões que nós, a cada um de nós, tenha que resolver. Se bem que eu concordo contigo, se tu te focares primeiramente em ti, no teu núcleo, na tua família, nos teus amigos mais próximos, nos teus objetivos pessoais, passas ao lado muito do ruído. Não é? sim, O que não quer dizer que não é bom ter alguma noção do que se passa no mundo. Não é? Acho que é bom, acho que é vantajoso. Agora é encontrar aí esse meio termo. Como o Denzel Washington disse, é muito conhecido numa flash interview, se não vês os telejornais, não estás informado. Se vês os telejornais, estás mal informado. Hum, Agora, não é verdade que importa. O que importa é dizer primeiro, chegar primeiro, fazer primeiro. E a verdade deixa de ser tão importante. O que importa é os cliques e as visualizações e as partilhas e, e tudo isso. E, portanto, eh, para além de que agora qualquer pessoa é um potencial jornalista, né? Antes, muitas das ferramentas só estavam disponíveis para os jornalistas ou para as pessoas da comunicação, agora estão disponíveis para toda a gente, incluindo plataformas, né? Como nós temos aqui a nossa, e pessoas que têm plataformas enormes, pessoas individuais, e lá está. E é isso também que depois, parece que estamos a voltar um bocadinho ao que estávamos a falar no início, que também faz com que as teorias da conspiração, algumas delas, se propaguem de uma maneira louca, né? Umas mais recentes, por exemplo, da Pizzagate, né? Os e-mails das pizzas com a Hillary Clinton e outras políticos e altas personalidades americanas, que pizza era uma metáfora para crianças, né? Para pedofilia, ainda muito ligado ao Epstein. Olha o suicídio do Epstein, que, olha, por exemplo, é uma daquelas, porque a declaração oficial é que o Epstein, estás a ver quem é o Epstein? O que era o pedófilo, tinha uma ilha e tinha fotógrafo e foi fotografado com o Bill Clinton, foi fotografado com um dos príncipes, não é dos príncipes, um dos irmãos do rei, o rei Carlos, um dos irmãos, acho que é o Alberto, com muita gente, e ele no fundo aliciava crianças, 17, 16, 18, 15, meninas, sobretudo meninas,
e levavas para uma ilha onde, pronto, elas eram abusadas sexualmente e violadas, e ele era bilionário e tinha ligações com muita gente muito poderosa, e depois isso ficou impossível de esconder, ele foi preso e na noite antes de ir testemunhar, suicidou-se na prisão, uma das prisões de alta segurança americana, onde era, percebes? Onde por acaso, no momento em que ele se suicidou, os guardas não estavam no posto de vigia e as câmaras não funcionaram e, percebes, todo aquele... E isto é informação oficial. Acreditas? Pá, pois, não. Eu não acredito. E, há muita, e o engraçado é que quase ninguém acredita. E portanto é assim. Percebes? Mas será que a gente não acredita porque a narrativa, por exemplo, todo filme que a gente assiste conta essa história. E o fato, eu acredito que existe, que isso que aconteceu com esse, como é o nome O Epstein. eu não conhecia essa história. Ah, não? Tens que Co pesquisar. Epstein. 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 Porque essa história de pessoas que tiveram algum envolvimento com pessoas com algum poder e pronto, sei lá, a pessoa morre antes de ser julgada, isso deve acontecer com alguma frequência, não muito. Só que como não é na proporção, não é algo hã, tão grande como é o caso dessa pessoa, isso não chega a gente, fica abafa ali, às vezes numa cidade e tal. Então eu não sei se a gente quer acreditar nisso, porque todo filme que a gente vê é assim, percebe? Toda história que a gente ouve de conspiração, todo filme de suspense relacionado tem essa história, que é uma pessoa que está envolvida com os poderosos, e aí eles vão dar um jeito de eliminar e tal, o que também não quer dizer que isso não tenha sido verdade, que não tenha sido eliminado para poder ser uma queima de arquivo. Só que, é muito mais fácil a gente acreditar que essa é uma teoria seria uma conspiração para matar a pessoa, para eliminar, para queimar o arquivo, do que é com as outras milhares ou centenas que devem acontecer aí, sei lá, todo mês ou toda semana, se calhar. Só que como são coisas menores, a gente não tem acesso a isso. Acho que o tamanho da informação, o tamanho do caso também acaba influenciando O, a gente o, o, tam- acreditar ou não. o tamanho dos nomes mencionados, percebes? É porque são Sim. nomes, percebes? E portanto E a aí. gente quer acreditar que essas pessoas sejam do mal, Fábio. Eu acho que Não, no não, fundinho, no fundinho, a maioria das pessoas ainda tem aquela coisa, é como o patrão, quem que é o mal? É o patrão, mano. não é do Todo mal, mundo quer acreditar que o patrão é mas mau. se tu tiveres a credibilidade e o nome e os recursos que, por exemplo, um Bill Clinton tem, e se tu vires isso potencialmente ameaçado, epá, não farás nada. Epá, eu não sei, eu não estou nessa posição, mas custa-me muito a acreditar. Percebes? E isso é só um nome. Percebes? Porque ele estava preso numa das prisões de mais alta segurança. Era no dia seguinte que ia prestar declarações e depoimentos e suicidou-se. Ele nunca tinha manifestado essa vontade. Olha como o McAfee, o que desenvolveu o antivírus, John McAfee, disse que nunca se iria suicidar. Passado uns tempos, apareceu morto, vítima de suicídio. Declarações oficiais. Percebes? E portanto, é assim, eu acho que nem é preciso ser muito radical ou louco para achar que a elite, ou uma parte da elite, ou uma parte de pessoas com recursos imensos e que têm muito a perder se a sua credibilidade ficar beliscada, estar disposta a eliminar um ao outro, Ah, isso, claro. nem diretamente, de uma forma tal que o seu nome nunca ficará implicado nisso. Percebes? Não me parece nada de louco, sinceramente. E se nós achamos que isso é uma coisa muito louca, é porque não sabemos e não sabemos realmente o que é ter esse poder e esses recursos imediatos, né? Porque se eu tivesse a capacidade com relativa facilidade, matar alguém, eliminar alguém de quem eu não gosto, por alguns motivos, ou que me pode ameaçar, será que não o faria? Né? Não sei, eu hoje gosto muito de pensar que não, que sou este pequenino, né? Mas a verdade é que não sabemos, percebes? E há algo que estavas a falar no início, nesse documentário Irmão do Planeta dos Macacos, né? Porque há o Planeta dos Macacos e depois há esse que é o Império dos Chimpanzés, né? Tem que ver isso, é muito É bom. isso aí. É o Império dos Chimpanzés. Nós não podemos esquecer que temos muito de chimpanzé dentro de nós. Aliás, temos 97% de chimpanzé dentro de nós. E os chimpanzés são criaturas inteligentes e são criaturas super violentas. Super violentas. A diferença, se calhar, os outros 3%,
pronto, para além de alguma diferença física entre nós e os chimpanzés, é que nós tivemos o advento ou o desenvolvimento da racionalidade de uma forma mais acentuada do que eles e, portanto, conseguimos refrear alguns desses impulsos violentos. Mas só até certo ponto. Porque, atenção, qualquer ser humano, qualquer Homo sapiens, mataria. Qualquer um. Bastaria para isso que tivesse que salvar os filhos ou a esposa ou... Percebes? Não, eu acho que numa situação certa, no momento certo, há um filme em que diz: tu só precisas de um mau dia e de um bom motivo. E todos nós somos potenciais assassinos. Portanto, é assim. ah, Só que isto é algo muito brutal de se dizer e de se absorver e assimilar. Mas eu acho que é algo importante também. Saber que temos Sim. esta capacidade para uma violência sem fim, Eu acho que quase. boa parte do nosso problema agora já sai um pouquinho do escopo da só fazendo Vamos aqui voltar, uma vamos abrindo voltar. um parêntese, boa parte dos nossos problemas na vida se resolveriam se a gente conseguisse se ver sem essa romantização toda. E uma boa recomendação aí é o Entre Humanos e Outros Animais, né, como é que é? É esse o nome do livro? Sobre Humanos e Sobre o Outros Humanos Animais. do John Gray. É uma boa leitura para as pessoas começarem a perceber que nós somos só mais um bicho no meio dos outros bichos, com algumas do mesmo jeito que um lobo consegue ver à noite com alguma facilidade e nós não, nós temos essa capacidade de fazer podcast. É Não é isso. dos melhor, mas a gente faz. Mas pensava que era a capacidade, mas é o podcast. Olha, é verdade, e essa é uma boa leitura, sobre humanos e outros animais do John Gray, que é para, de certa forma, para nos tirar um bocadinho do pedestal onde nos incluímos com tanta facilidade. Olha, eu disse no início, acho que tinha pesquisado sobre as 10 teorias da conspiração mais comuns ou mais faladas online. Perguntei ao ChatGPT e o ChatGPT disse-me que isso são nomes que vão mudando um bocadinho, mas que agora neste momento eram estas. E portanto eu vou ler cada uma delas e paramos um minuto ou dois a falar de cada uma delas. A primeira não vale a pena, porque já falámos um bocadinho, que é a teoria da conspiração da Terra plana. Afirma que a Terra é plana em vez de esférica, sugerindo que a ciência e as agências espaciais estão envolvidas em uma grande conspiração para esconder a verdade. Pronto, aqui tinha que ser mesmo Mas, muita. Fábio, antes da gente avançar, nós vamos ter que fazer o seguinte: você vai ter que falar qual que você acredita e eu falar qual que eu Não, acredito. mas é exatamente esta aqui, ponto número um. Eu posso dizer que não acredito, eu não vou dizer 100%, mas digo 99,9% de que a Terra é plana. Guarda aquele 0,01% ou 0,1% para o facto disto ser uma simulação e poder mudar a qualquer momento, sei lá, e amanhã acordar e achar que a Terra é plana. Mas como é óbvio, não acredito. Portanto, e tu? Não sou um profundo conhecedor sobre o tema, mas também não hoje não acredito, não acho que Ok. seja. A próxima é mais interessante, ok? Teoria da conspiração da Lua. Alega que Apolo 11 e outras missões lunares foram falsificadas, sugerindo que o homem nunca realmente pousou na Lua e que as imagens e vídeos são forjados. Tu primeiro. Fui eu primeiro na outra, tu primeiro. Eu tenho mais tendência a acreditar que essa teoria seja verdade do que a outra. Por enquanto, eu ainda dou o meu voto de confiança para a NASA, porque fazem uns filmes muito legais aí com a NASA e eu gosto. Mas eu acho, assim, porque esse tema é um tema que eu já troquei alguma ideia e falei com algumas pessoas a respeito, e sair daqui para ir para a Lua, meu irmão, não é igual a gente vê nos filmes não, o negócio é complicado. Mas pronto, a gente está vivendo numa era onde o Elon Musk conseguiu mandar um foguetão pro espaço e voltar sem tripulação, sem nada. Então isso já dá aí uma certa confiança a gente acreditar que isso possa ter sido possível. Agora, nós estamos falando de quê? Isso foi em 1970? 69. 69. 69. Eram outros tempos. É assim, desconfio, mas ainda dou meu voto de confiança. Portanto, tendes a cair para o lado do acreditar. Olha, eu Sim, nesta, sim. até já disse perante alguns amigos e perante o Pedro ficou chocadíssimo, mas eu esta ponho 50-50. Sinceramente, 50-50, porque isto foi no auge da Guerra Fria, ok, em 69, em que houve uma corrida às armas, ao armamento, entre a América e a União Soviética, e esta corrida espacial. E
a União Soviética foi a primeira nação a pôr um homem no espaço, ok? O Gagarin, com o Sputnik, era o nome da nave. E, portanto, era imperial que a América conseguisse ganhar a guerra de chegar à Lua. E deu muito jeito chegar à Lua, né? Portanto, quando tu precisas de algo, quando precisas muito de algo que vai te dar um jeitaço, e esse algo acontece, opá, para mim é motivo para desconfiar. Pá, não era antes, não era antes. Mas hoje, com o que eu percebo dos comunicados oficiais e de como. Sabes que o Hitler, isto é muito interessante, no seu livro, não sei se já te disse isto, não sei se foi num podcast, no seu livro Mein Kampf, né? Ele diz algo parecido a não contem mentiras pequenas, porque a mentira pequena pode ser facilmente descoberta. Contem uma mentira tão grande que é impossível não acreditar nela. Que só o facto de tu não acreditares nela te faz tio louco. Percebes? E O isto é fato da pessoa também ousar dizer uma coisa tão grande, né? exatamente como pode alguém ousar mentir desta forma, então faz com que tu acredites, percebes? E esta entra numa dessas, mas mais à frente vai haver uma ainda que eu acho que vai ser ainda mais interessante discutir um bocadinho. E portanto é assim, mas agora também é verdade que, e um ponto muito a favor do homem ter ido à Lua e desse homem ter sido o Armstrong, o americano, é que eu nunca vi grande obstáculo, nunca vi grandes objeções por parte da Rússia. O que seria de esperar que houvesse, não é? Se realmente Sim. houvessem, percebes, fortes, se eles não se lembraram disso, ou pelo menos se aconteceu, se houve essa objeção, pelo menos nunca me chegou aos ouvidos, portanto se calhar nunca foi de uma forma assim muito veemente, porque a Rússia também, atenção, não vamos aqui estar com coisas, a União Soviética também era profissional em mentir e jogar para fora falsas narrativas, né? Portanto, e Era, portanto era. Parece que sim. era. Só que era. Agora já não é a União Soviética, agora é a Rússia. Mas lá está, nós É, achamos sempre que estamos do lado certo e os outros é que mentem para cacete e nós estamos aqui, sabes? Há sempre claro. essa noção. E portanto, esse é um ponto a favor do homem ter ido à Lua. Mas pronto, eu por aqui justifiquei os meus 50-50. Hum, Só também é verdade. só a pegando nessa coisa que disseste lá do Hitler, vai lembrar disso. Lembra das 48 leis do poder, do cara que vendeu a Torre Eiffel 3 vezes? Essa é impossível esquecer, né? Não, e não é para o Joaquim da esquina, era para gente que tinha posses, era gente da sociedade, pessoas que supostamente eram competentes. O cara foi lá, eu acho que é 2 ou 3 vezes ele conseguiu vender a Torre Eiffel. É incrível. Vá, isso é incrível, é verdade. Não me lembro já bem como é que ele chegou lá, com o processo, mas claro que essa é uma das leis do poder que a gente não pode esquecer. Né? Olha, esta aqui ainda é mais interessante, Atos. Teoria da conspiração do 11 de setembro. Sustenta que o governo dos Estados Unidos planeou e executou os ataques terroristas do 11 de setembro de 2001 como uma forma de justificar guerras no Oriente Médio, portanto está em brasileiro, né? No Médio Oriente, e restringir as liberdades civis, e eu acrescentaria também o acesso ao petróleo. Esta, eu vou-te dizer, entra naquilo que eu estava a dizer do Hitler. Esta eu acredito porque, a não ser verdade, muda completamente o meu mundo e não tenho a coragem para não acreditar. Portanto, não é por eu achar que não é possível, é por eu não ter coragem de acreditar. Não tenho, não tenho. Portanto, E eu percebes? sinto a mesma coisa. É? Pensar que a primeira coisa quando falaste nisso, a primeira coisa que eu pensei, falei: "Eu não quero acreditar que sejam capazes de uma atrocidade tão grande", É percebe? isso, é isso, é isso. Pá, não. E se um dia se vier a ser provado, pá, caso acontecesse, pá, era o fim de muita coisa, né? Era o fim do. A não ser que fosse daqui a 500 anos, pronto. Mas agora, e portanto, e como não afeta, quer dizer, acabou por afetar alguma coisa na nossa vida, porque as restrições a viajar mudaram completamente, e aí está outra coisa também, de perdas de liberdades, algumas perdas de liberdades também, individuais, mas lá está, não tenho coragem para achar que não foi o que foi. É, quando Hum, eu
quando eu digo da a gente se focar nas coisas que atingem a nossa vida diretamente, não quer dizer que essas teorias, de uma forma ou outra, elas cheguem a nos afetar de alguma forma. Não é um impacto que seja suficientemente grande para forçar uma ação ou uma reação da nossa parte. Mas todas elas, de alguma forma, elas impactam no nosso pequeno mundinho. Só Pois, que é como exato. a questão da Terra plana, é uma discussão. Ah, ok, se descobrirem que isso foi tudo uma armação e foi tudo uma conspiração, impacta na nossa vida? É claro que impacta, né, porque está mexendo com a nossa noção de realidade. Só que não é um impacto, pelo menos hoje, que justifique a gente gastar, pelo menos ao meu Mas ver, tu né, sabes, gastar tempo e energia com isso, eu, percebe? eu pensei agora que uma boa maneira de avaliar uma teoria da conspiração é pensar na quantidade de pessoas que teriam que participar nela. E no caso da Terra plana, a quantidade de pessoas que teria que dizer que a Terra é plana sabendo que não é imensa, é enorme. É enorme. De todos os que já foram ao espaço, passando por quem controla satélites, passando por quem faz navegação, passando por os pilotos de aviação, passando. Eu não sei quantas e quantas pessoas teriam que colaborar. E acho que é isso que faz dessa teoria uma teoria muito difícil de acreditar. À medida que tu vais diminuindo o número de pessoas que pode deter essa informação, percebes? Por exemplo, o caso da Lua, há muitas, mas são menos do que a Terra ser plana. No caso do 11 de setembro, pá, se calhar, não sei, mas estás a perceber? Quando tu tentas pensar na Olha, quantidade de pessoas. dessas todas, a que se calhar seria mais possível por esse princípio, seria o 11 de setembro. Porque numa sala com, Pois, sei lá, 4 pessoas, 5 pessoas, eles conseguiriam decidir isso. sim, Era se ter o Bin calhar. Laden numa sala, o presidente dos Estados Unidos na altura, mais uns 2 Uhum, ou 3, pois, e ali conseguiam. é capaz que ali o núcleo duro que realmente tivesse a informação é capaz de não precisar de ser muito grande. Mas pronto, é o que eu disse, não tenho coragem nessa, portanto, vamos passar para a próxima. Teoria da nova ordem mundial, é a quarta que estamos a falar. Propõe que um grupo secreto de elites globais está trabalhando para estabelecer um governo mundial único e controlar os eventos globais, como guerras e crises económicas. Acho que é a tua vez primeiro de dizer, Atos. É o chamado, não sei se é o chamado, acho que depois ainda temos aí os Illuminati. Portanto, acho que não é do Illuminati, mas pronto. Estão tudo na mesma família, esse É, pessoal Illuminati, é, é tudo Rothschild, primos. É, é tudo. ah, acho essa seria 50-50 para mim. Hum. Tem lá aquelas pedras não sei da onde lá, com aqueles sei lá o que que é aquilo, estava escrito lá que era para ter 400 milhões de pessoas só na Terra. Já viste Ah, isso? nossa, Até que pedras derrubaram são essas essas? pedras. Não sei, Tinha onde é que. umas pedras, isso era nos Estados Unidos, eram umas pedras que tinham tipo um manifesto escrito, Hum, e uma das coisas era que se calhar o mundo deveria ter 400 milhões de pessoas, eu não me lembro bem, sei que derrubaram isso. ok. Agora, é assim, pensando no fato da gente viver num planeta onde há escassez, em algum momento a gente não vai conseguir, o planeta não vai conseguir suportar a vida, né, a quantidade de pessoas e a demanda por alimento e por combustível, esse tipo de coisas. E tendo em mente que essas famílias, por exemplo, que são os Rothschilds, né, são as famílias mais tradicionais, né, os grandes detentores dos grandes conglomerados do mundo, querem manter o poder, né, eu diria que tem gente doida o suficiente para tentar fazer isso, e aí entraria essas teorias aí das vacinas que esterilizam as pessoas, tentar usar as vacinas para poder matar pessoas de forma indireta. Bom, é assim, ó, Lattes, é verdade que a contagem, Um como bom tu argumento sabes, eu acreditaria, Fábio. a Se alguém me contagem der de. um bom argumento, eu acredito. Ok. Nós sabemos que a contagem de espermatozoides nos homens está a decrescer a um ritmo alarmante e Eu não sei não. fruto da queda de testosterona e que há também o número de mulheres estéreis também está a aumentar. Portanto, pelo menos no mundo ocidental. Portanto, isso caminha um bocado para esse lado. Quanto a haver um grupo, uma elite que se reúne e tenta decidir algumas coisas, é assim. Há o grupo Bilderberg, que se reúne mais ou menos em segredo. Não é segredo que se reúnem, mas nunca ninguém sabe bem o que é que se discute. E quando alguém diz, um porta-voz fala do que é que se discutiu, são sempre coisas muito diplomáticas, muito tranquilas, muito impec. Enfim, não sei. E tens o World Economic Forum, né, o F, que se reúne aqui na Suíça, todos os anos, em janeiro, se não me engano, em Davos,
e que também reúne pessoas muito influentes e muito importantes e vem sempre com ideias malucas, 99% das quais claramente para aumentar o controle da população. Se isto consegue ser feito de uma forma efetiva, pá, não sei, porque há muitas variantes, percebes? Mesmo que tu quiseres, a questão é que, mesmo que tu queiras controlar, imagina que estamos a falar do 1% e 1% são, sei lá, não pode ser 1%, tem que ser 0,01% ou 0,001%, as 10 mil pessoas mais. Porque também para ser permitida uma comunicação não pode ser muita gente. Né? Mas vamos falar das 10 mil pessoas mais poderosas do mundo. A quantidade de variantes que tu tens que controlar, e é verdade que hoje em dia é mais fácil, porque temos os metadados e cada vez mais tu consegues sacar e interpretar a grandes níveis de informação. Mas há tanta variante que, desde tu quereres implementar alguma coisa até o conseguires fazer, há mil e uma coisas que tu não prevês que podem acontecer. Não é? Se há essa vontade, eu acho que sim. Embora não possamos esquecer também que quando falamos do 1%, achamos que 1% está sempre de acordo. E certamente não estará. Certamente uma parte pensa uma coisa, outra parte pensa outra, e outra parte é realmente bondosa, e outra parte. Percebes? Não é que sejam maldosos, mas que querem implementar a sua visão no mundo porque têm os meios para isso. Mas pronto, pá, não me surpreende. Agora, o que não me surpreende é que haja algumas pessoas com essa vontade, que podem e que estão a tentar colocar em prática algumas das suas ideias. Agora, acho que não é uma super organização que está tipo escondida debaixo da terra ou que se reúne, sei Eu lá. eu eu sou um pouquinho menos estavas a falar em 10.000 pessoas, pensa bem, as 500 maiores empresas do mundo, esses caras dominam o mundo, Fábio. Não precisa e cada um tem um cabeça, ou Sim, mas repara, mas tu falas das 500 maiores empresas do mundo, não é um cara por empresa, né? Porque aquilo é os investidores, no máximo, né? E portanto, dentro de cada maior não pode empresa, ser. tens que pegar em 7 ou 8 gajos de cada empresa, né? Que tem um que tem 15%, outro que tem 10%, outro, né? Portanto, aí em Sim. 500, se pegares em 5 por empresa, já dá 2.500 ou 3.000 pessoas, estás a ver? Mas sim, sim, sim. Mas, Já aqui a questão torna é. mais viável. Pois, sim, sim, é verdade. E basta depois pensar numa narrativa que possa beneficiar todos, né? E que não me parece Nós não descabido. precisamos nós não precisamos ir muito longe, é só voltando no Hitler. O cara conseguiu, na sociedade mais culta praticamente mais culta do mundo, colocar aquela ideia doida dos arianos, mano. É verdade, Não precisa ir é muito verdade, longe, percebe? Com é verdade, com marketing, né, é usando verdade. ali uma E, narrativa eu- e eu- pesada. e hoje o controle que tu consegues ter do que é que as pessoas pensam, querem, desejam, né? Através das redes sociais na verdade, dados que nós damos à borla, de certa forma, né? Por troca de algum conforto e dizemos tudo o que. Dizemos não, mesmo quando não estamos a pensar isso, né? O tempo que demoramos a ver uma publicação, ou uma imagem, ou uma foto, isso diz tudo o que é preciso dizer, não é? E isto, vezes milhões de vezes milhões de pessoas, né? Dá uma quantidade de informação que, se tu tiveres uma Passado forma de pai para filho. de interpretar, dá-te um poder imenso. E a verdade é que há cada vez melhores formas de aproveitar e sugar ao máximo essas informações. Portanto, sim, não me parece descabido. Agora, é assim, é daquele tipo de teorias da conspiração que como é que tu tens a prova que é verdade ou que não é verdade? Ok, deixa-me perguntar-te assim, o que é que te faria Mas aí se acreditar? tiver a prova, acaba a conspiração. Ok, mas Vira crime. diz-me que prova é que te se vires uma notícia no telejornal a dizer que há um governo mundial que se reúne, um governo não oficial das 1000 pessoas mais poderosas do mundo que se reúne às escondidas. Se isso saísse, acreditarias? Servia para 100%? O que é que te faria acreditar 100%? O que me faria acreditar 100%? Uhum. Teria que ter algum dado, tipo, alguma coisa que eu pudesse verificar, né, e aí que tá Dá-me o um problema. exemplo. Dá-me um exemplo de um dado que tu pudesses verificar que te fizesse acreditar 100%. Isso envolve muita complexidade, porque qualquer é o que a gente estava falando lá atrás, hoje tudo é questionável, tudo é questionável. Então deixa-me fazer a pergunta de outra maneira. Diz-me o que é que teria que acontecer para tu descartares isso a 100%. Que não há um governo mundial ou que não há um grupo de pessoas muito poderosas que Ó, se reúne. para responder a pergunta anterior tinha que estar lá.
Lá onde? Você disse, para acreditar numa reunião das 1000 pessoas mais Ah, poderosas do mundo, eu ok. tinha que estar lá. Tinhas que estar O lá. único jeito de acreditar seria esse. Ok. E para descartares a 100%? Para acreditar Ah, 100% que isso não é verdade? Que isto é uma teoria da conspiração? é mais difícil não acreditar do que acreditar. Porque se eu tivesse lá, eu ainda acreditava. Agora para descartar, eu não descarto não. Eu vou sempre Pois, ter ali pelo menos 1%. pois. Olha, é É possível. isso, não é? E olha, quanto mais esdrúxula for, eu acho que é mais possibilidade de ser verdade, cara. Usando aquele princípio que você falou, né, da quantidade de pessoas envolvidas e o tamanho por exemplo, a coisa lá do 11 de setembro, há uma grande possibilidade daquilo ser verdade. Só que aquilo é tão terrível que a gente prefere é como acontece no marketing, no blind banner, que você fica cego para os anúncios. A gente fica cego para essa verdade, porque isso seria constatar que o ser humano é capaz. E a gente já sabe disso, porque a gente vivenciou não, né? Mas a gente conhece o Holocausto. Ah, seria constatar, né, na prática, na real, o quão maldoso e monstruoso o ser humano pode ser. E a gente não quer isso. A gente quer Pois. manter a É ideia muito de que a gente é doloroso. uma espécie evoluída e, sei lá. É muito doloroso. É. Ok, olha, realmente isto foi boa ideia de discutirmos aqui porque estou a gostar muito de discutir aqui as teorias. Foi uma boa ideia estas 10, este top 10. Ok, vamos para a quinta, teoria da conspiração dos chemtrails, lá está, que tinhas falado. Alega que as trilhas deixadas por aviões no céu são, na verdade, produtos químicos tóxicos pulverizados intencionalmente para diversos fins, como controle mental ou manipulação climática. Sou eu o primeiro a dizer desta vez, acho eu, portanto, pá, Ah, lá está, usando este nível da quantidade de pessoas que é preciso controlar e dominar e concordar para fazer isto acontecer, acho que são muitas, desde já, tipo os pilotos de avião, a não ser que eles não façam a mínima ideia, pá, mas eu acho que um piloto à partida sabe mais ou menos o que se passa no seu avião, ou como um capitão do navio sabe o que se passa no seu barco, né? Porque é o responsável máximo pela aeronave e, portanto, seria preciso muita mas gente. mas isso não é no combustível? A ideia que se tem é que isso é Sim, colocado no combustível, né, é no combustível, sim, e depois, tá os bem, mas mesmo pilotos assim, poderiam, não não saber. sei se os Então, pilotos epá, seriam, ok, mas pronto, teria então que ter muita gente. Teria que teria ter que ter muita gente alguma. envolvida. Olha, nem que fosse quem põe os produtos, né? Quem põe o produto em cada avião, Sim. de todo. Se calhar não são todos os aviões, mas, né? Para controle mental. Depois também não sei de que maneira é que um produto Ó, aspergido te faz. imagina o seguinte, você é dono você não, né, você faz parte do conselho de uma empresa aérea, sei lá, a TAP, por exemplo. E aí você tem uma reunião com alguém aí que é dessa coisa da conspiração aí, porque normalmente eles pegam os sócios majoritários, né, Hum, quem detém o maior poder dentro da empresa. E aí ele virasse para você e falou: "Ó, nós vamos colocar o combustível, nós só vamos fornecer, precisa de um dono de uma empresa que fornece combustível e de um dono de uma empresa aérea. Um dono ou algumas pessoas, eu acho que não são tantas pessoas assim para estarem envolvido nisso, porque quem coloca o combustível não precisa saber, o pessoal que está envolvido na parte operacional não precisa saber, é só quem fornece o combustível, né, e nem é quem leva o combustível e tal, mas é quem percebe? Sei lá, eu acho que a gente consegue limitar bem aí o número de pessoas para poder. não sei, porque isso depois tinha Sabe que, sabe tinha, que, quem tinha que ser para cada uma das sabe companhias quem aéreas, né? não, por Isso, exemplo, não precisa ser todas, pode ser, sei lá, pois, uma ou outra, não precisa ser é. todas. Hum. Sabe quem me falou dessa coisa dos chemtrails, né? Chemtrails, sim. Primeira vez foi a Olena, nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. É? É? Teve uma vez a gente estava no ginásio e vem a Olena falar a primeira eu lembro que a gente estava falando da terra plana, e aí o argumento que eu dei pra ela foi justamente esse, falou: "Olha, já que não impacta diretamente na minha vida", e depois ela falou dessa coisa dos chemtrails. Chemtrails. Pois, sabes que uma coisa interessante Eu das. nem Bom, antes de mais, diz-me quanto é que tu acreditas ou não, e eu esse digo-te. eu não acredito não, acho pouco provável. Pronto, então eu também. Eu não quero dizer 0% nenhum, porque nós não sabemos o que é a verdade, portanto vou dizer 99%, não acredito. Mas sabes que isto das teorias da conspiração é muito interessante, porque quando tu encontras alguém que acredita realmente numa, e depende qual é, não te surpreende que ela acredite em mais 4 ou 5 ou 6.
né? Se alguém me diz que Yes. acredita na terra, que a Terra é plana, não me surpreende que essa pessoa acredite também que há reptilianos aqui entre nós, nem que é engraçado. Ao mesmo tempo, se alguém disser que acredita que o homem não foi à Lua, ainda dou espaço diferente, porque eu próprio tenho muitas desconfianças, de dizer que a Terra é plana, percebes? Há aqui, mas é interessante como muitas vezes depois há aqui a questão do acreditas nesta, vais acreditar em todas as outras. O que, Possível. Acaba sendo um viés. pois acaba por ser um viés mas depois também é muito engraçado quem não acredita em nada e só acredita nas declarações oficiais. Para mim olha, aliás, vou-te dizer algo. Alguém que só acredita ou que acredite piamente nas declarações oficiais primeiro do seu governo e depois das grandes instituições internacionais, como por exemplo a ONU e outras que tais, para mim é tão grave como alguém que acredite que a Terra é plana. Estou agora aqui a pensar e está ao mesmo nível para mim. Faz Está ao sentido, mesmo yep. nível. Está ao mesmo nível. Nunca tinha, nunca tinha exprimido Mas isto desta é forma. mas é o lugar mais fácil das pessoas estarem. Claro, Porque uma vez que você claro, assume um lado, você tira aquela necessidade de poder claro, pensar, de racionalizar e de ter um pensamento crítico sobre o assunto. Escolhe um lado e claro, pronto. claro. Mas pronto, mas a nível de assustador, para mim, está ao mesmo nível. Ok, vamos passar para a sexta. Teoria da conspiração dos Illuminati. Acredita-se que uma sociedade secreta conhecida como Illuminati exerça controle sobre os eventos mundiais e a mídia, buscando estabelecer uma ordem mundial controlada por estes. Eu acho que este fala muito, é muito parecido à teoria da nova ordem mundial, portanto acho que podemos passar à frente, dado que acredito Sim. que seja parecido àquilo que eu e tu achamos em relação a um e a outro, porque pronto, está de certa forma incluído. Sétima, teoria da conspiração sobre vacinas. Propaga a ideia de que as vacinas são prejudiciais à saúde e que governos ou empresas farmacêuticas estão escondendo informações sobre os seus efeitos colaterais. Sim, estão Ah, escondendo informações, isso é fato. sim, Agora, que seja o que tenha um objetivo de que todas as vacinas eliminar a humanidade ou sei lá o quê, eu não creio que seja. Acho que a grande maioria tem sim uma função benéfica, mas sim, eu acho que sim, não tanto se que fala todas já as temos doenças que foram sim, eliminadas, não é? A varíola, se não me engano, o sarampo que antes matava e agora dificilmente mata. Portanto, há aqui muitas doenças que mal ouvimos falar no mundo ocidental e, sobretudo, também uma melhoria de higiene, muita coisa que melhorou, mas o desenvolvimento científico na área das vacinas acho que é algo que tinha que ser muita prova em contrário, tinha que surgir muita. Agora, que não quer dizer que sejam todas as vacinas de toda a maneira, né? Porque aqui voltamos sim. a falar do Covid, eu tenho muitas desconfianças em relação à forma e ao porquê da maneira que foi implementada, sobretudo quando se traduziu em lucros pornográficos e quando as próprias farmacêuticas se recusaram a assumir as responsabilidades pelos efeitos adversos e por mortes resultantes das vacinas. Né? Portanto, isso são tudo red flags, e o que não quer dizer que a tecnologia vacina. Portanto, aqui também acho que nos colocamos no mesmo sítio, mais ou menos, acreditamos, ou melhor, não acreditamos que as vacinas têm este objetivo como principal, De forma geral, não. apesar de percebermos que muitas podem ter um, digamos que o nível do lucro está muito presente em muito disto e que há muitas informações que provavelmente, ou que algumas informações estão escondidas, mas também não levamos isso ao ponto de achar que é um plot, um plano para eliminar um segmento ou uma Dominar o mundo. faixa ou dominar o mundo. Ok, então estamos de acordo. Vamos para a oitava, faltam três. Espera aí, vou descer aqui que eu não estou com o rato, ok. Teoria da conspiração sobre a morte de celebridades. Surgem frequentemente teorias de que a morte de celebridades famosas, como Michael Jackson ou a Princesa Diana, foram resultado de conspirações orquestradas para encobrir a verdade. Olha, esta eu nem me dou ao trabalho de acreditar ou não acreditar, porque esta então não respondo. Não me interessa. Olha, esta fosse tudo verdade ou fosse tudo mentira, se eu descobrisse hoje, se eu descobrisse amanhã que a Princesa Diana estava viva, ok, era aqui um pequeno choque, mas não. Outra coisa que a gente pode colocar na nossa lista de como identificar uma conspiração é qual é a finalidade dela. Qual que é a Pois. finalidade, mano? Porque, Ah, ah, assim, o Michael Jackson vai querer desaparecer do mundo para viver a vida dele.
Sei lá, acho que, sei lá, não faz muito sentido. Gostaria muito que ele tivesse vivo, que eu gostaria de ir num concerto do Michael Jackson, eu nunca fui. Não, mas se ele Mas desapareceu é exatamente para não dar mais concertos durante a sua vida, né? exatamente. Portanto, mesmo que Vai que esteja ele volta. vivo. Tinha uma teoria em relação ao Tupac, né, o Tupac Shakur, Hum. que era que ele lançou um disco que chamava-se Maquiavel, e a teoria que ele acreditava e a ideia é que ele voltaria depois de 7 anos. Já passou, sei lá, 20. Venderam Ah, muitos discos com isso. não, passou mais? Passou 30? Foi em 94, 30 se não me já? engano. Acho que foi em 94. Portanto, ok, esta, pá, não, nem vou responder porque realmente isto tanto se faz como se me fez, porque, enfim, isto é de quem não tem mais nada que fazer e pensar na vida das celebridades. Também acho que parecido a isto também se fala do Elvis Presley e da Marilyn Monroe, né? Desapareceram os dois, que é para ir viver o seu amor numa ilha grega. E todos O os. Elvis Todos, o Elvis é alien, né. Não desapareceu, ele voltou para o planeta dele. ele. Ele não Pronto, ok. morreu. Ok. O Elvis é alien. Não É misture ele. as coisas. Desculpa, desculpa, desculpa. Ok, nona. Teoria da conspiração do controle mental. Sugere que governos ou organizações secretas usam tecnologia avançada para manipular a mente das pessoas e controlar as suas ações. Eu acho que isto já não é teoria da conspiração, né? Eu acho que isto já é verdade, a gente já sabe. Tá tudo mais ou Com, menos dentro da com as redes sociais e já se sabe mais ou menos que. espera, eu tenho aqui eu ia deixar para falar isso no final, mas, eu acho que aqui a gente precisa delimitar aqui como é que funciona isso de conspiração, que assim, os grandes conglomerados querem ganhar mais dinheiro e manipulam tudo para ganhar mais dinheiro, isso é fato, não precisa agora isso não sei se isso pode ser considerado uma conspiração. O que que qualifica algo como uma conspiração? Toda manipulação é uma conspiração? Para a qual não tens provas, né? Estas narrativas para as quais supostamente não há provas credíveis para suportá-las, percebes? Ou sustentá-las. É mais nessa onda. Mas isto, opa, isto da maneira que está escrita, da maneira que está escrito, quero dizer, hum, teoria da conspiração de controle mental sugere que governos ou organizações secretas, e aqui organizações secretas podemos trocar por corporações, usam tecnologia avançada para manipular a mente das pessoas e controlar as suas ações. Isto é óbvio. Publicidade, marketing, redes sociais, não é Pois, preciso, eu não né? acho que isso seja uma conspiração. A não ser Pois, eu acho que exato. para ser conspiração tem que ter uma organização secreta também. Se não tiver uma organização secreta, não entra na Pois, qualificação. exato. Se não for secreto, não. Não. Ok. Portanto, nesta vou dizer que acredito a 100%, porque pronto, é verdade que somos controlados de muita maneira e, portanto. Olha, a décima é boa também, né? Teoria da conspiração sobre extraterrestres e OVNIs. Alega que governos em todo o mundo têm conhecimento da vida extraterrestre e encobrem informações sobre avistamentos de OVNIs e contactos com alienígenas. Lá está. É Não muita acredito. gente. É muita gente. É muita gente. Estás a ver? Mas agora, tu não sei se tens estado a acompanhar um bocadinho, agora na América está-se a falar muito disto, a sério. De OVNIs e de avistamento de OVNIs e isto não é nada mais, para mim, do que uma medida de distração de outras coisas. Da subida do teto da dívida, por exemplo, que vai permitir à América imprimir mais dinheiro outra vez como uma maluca. Então fala-se de OVNIs, por amor de Deus. É OVNIs, assim, ok. OVNIs é possível, porque é um objeto voador não identificado. Um controlador aéreo pode estar a ver um objeto e não sabe o que é, e não quer dizer que é extraterrestre. Agora, aliens, por amor de Deus. vida inteligente vindo de outra galáxia, outro planeta, eu acho não só pouco provável que tenha passado por aqui, mas também pouquíssimo provável que exista. Vida inteligente como a Ui, gente conhece, né, ui, inteligência isso, 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 inteligente isso, no é, sentido que a gente isso é do que a outra, gente isso é está uma falando aqui. afirmação muito, muito forte. Discurse aí que eu vou pôr isso aqui para carregar, espera aí. Espera aí, Fale, fale, fale. isso é uma informação muito forte. Tu dizeres que tens grandes desconfianças que existe a vida inteligente. Eu não sei se queres dizer como a nossa ou muito mais inteligente que a nossa, mas pronto, isso é conhecido também como o paradoxo de Fermi, né? Que como é que entre bilhões e bilhões de galáxias e bilhões e bilhões e bilhões de estrelas e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de planetas, como é que ainda não apareceu vida inteligente? Nem há prova de que haja vida inteligente. Ou vida, mas vamos ater-nos a vida inteligente. Pá, eu acho que é assim, aí só podemos ter uma noção probabilística, e uma noção probabilística diz-me muito próximo. Aliás,
se nós acreditamos que o universo é infinito, e se tu acreditas que o universo é infinito, a infinitude faz com que probabilidades deixem de ter qualquer valor, porque as probabilidades só têm valor num sistema que não é infinito. Num sistema infinito, praticamente tudo é possível. E portanto, vida inteligente nem me parece ser a grande questão. Eu acho que é quase uh, 100%, eu ia dizer 100%, quase 100%, mas se calhar somos só uma simulação. E portanto, somos só uma simulação. Se calhar realmente o que importa é só aquilo que está a passar aqui, porque como os jogos, sabes aqueles jogos, isto é um argumento, atenção, não sou eu que estou a inventá-lo agora, porque se diz que se for uma simulação, como é que os simuladores, né, as pessoas, os seres que organizaram isto, como é que conseguem simular um universo tão infinito que seria necessário uma grande quantidade de energia e de capacidade de processamento? E a resposta mais coerente a isso é como aqueles jogos que tens um grande universo, mas quando tu estás longe não vês nada. Tipo, vês só uma montanhazita. E à medida que vais aproximando, é que a montanhazita vai ganhando detalhe. E é a mesma coisa que se diz quando nós observamos o universo e só vemos pequenas não sei o quê e não sabemos bem, é porque estamos muito longe. Se um dia nos conseguíssemos aproximar, aquilo tudo ia ganhar detalhe. A mesma coisa sobre a questão da onda-partícula, de quando não estamos a observar na dupla fenda, quando não estamos a observar os eletrões passam em forma de onda, mas quando é observado passa em forma de partícula. E tudo isso diz que é exatamente uma forma de gastar o menos energia possível para o processamento da simulação. Portanto, se formos uma simulação, isso já quer logo dizer que há uma vida inteligente que nos criou. Se não formos uma simulação e tivermos de acordo que o universo é infinito, então isso quer dizer que a probabilidade de existir vida inteligente para além de nós nem se põe em causa, porque é quase uma evidência, uma certeza. Eu acho pouquíssimo provável, Fábio. Eu acho que a gente só tem 2 escolhas, uma, ou a gente acredita que é a primeira civilização inteligente, só tem essas opções. Ou você acredita que nós somos a primeira civilização existente que já existiu, ou nós acreditamos que a gente está numa simulação, que E tu, vieram acredita, outras. e tu acreditas no quê? Eu acredito que é a primeira. É? Acho que E se eu disser que nós cada vez mais estamos mais capazes de simular outros mundos e temos jogos cada vez melhores e quando um dia conseguimos simular muito bem um mundo, como é que isso não põe em causa? Porque é que dizes que somos a eu primeira? não eu não acredito que a gente chegue a isso. Eu acho que nós temos uma grande tendência ao extermínio. Provavelmente a nossa espécie vai se autoexterminar. Acho pouco provável que a gente vai durar aí mais 1000 anos, cara. Acho pouco provável. Não sou muito otimista em relação a isso, sabe? Ah, a não ser que exista uma mudança que eu acho pouco provável, na essência na natureza do que é o ser humano, percebe? Que é aquilo que a gente estava falando dos chimpanzés e tal. Nós somos uma espécie de vírus. Não, eu ia dizer mais inteligente, mas nem é mais inteligente, percebe? Porque o vírus ainda vai mantendo o hospedeiro e tal, ele tem ali. Nós tá um pouco se fudendo, cara. A gente quer consumir tudo que tiver, o mais rápido que tiver. Quando eu olho, quando eu olho para a espécie humana de forma geral, né, acho pouco provável, a não ser que uma elite muito grande, tipo esses Elon Musk da vida aí, consiga colonizar outro lugar, e aí vai uma pequena colônia para lá e comece de novo. Mas pronto, não quer dizer que não seja possível. Não quer dizer que não seja possível que a gente já viva numa simulação. Eu acho pouco provável. Se eu tiver que escolher entre os dois, eu prefiro escolher que a gente é a civilização aí que o acidente que deu certo. É mais ou menos como aquela história que eu já te falei, né? Eu de vez em quando eu tenho essas conversas com o ChatGPT, que é o fato de que nós podemos ser a pior das espécies dos homos, que só sobrevivemos porque em algum momento a seleção natural, no ambiente que a gente vivia, as características que a gente tinha proporcionaram para a gente uma vantagem adaptativa. Mas se calhar tiveram outras espécies de homo, e existiram várias, né, e inclusive coexistiram nos mesmos períodos, que eram, sei lá, mais inteligentes mas não tinham as capacidades adaptativas, percebe? E de Nós colaboração, e de conseguimos. colaboração. Nós colaboramos mais, por exemplo, Talvez até fossem mais colaboradores, porém não conseguiam armazenar energia, não conseguiam, caminhar longas, percebe, às vezes andavam de 4 ainda, mas tinha uma capacidade, eu não sei, estou aqui conjecturando,
Sim, sim. Mas do ponto de vista, que eu estou considerando aqui, a capacidade cognitiva e essas capacidades, talvez a parte o intelecto até fosse superior, mas do ponto de vista, às vezes, fisiológico, não eram adaptadas do mesmo jeito que às ve se a gente for falar dos chimpanzés. Obviamente que há ali uma necessidade de capacidade de política muito grande, mas é o que tiver mais força que sobrevive, mano. É o que conseguir dar porrada mais forte, o que tiver conseguir se impor mais. Nós já passámos um bocadinho dessa fase da porrada, né? Já não é quem dá a porrada mais forte que, A né? porrada é diferente agora, Porrada é só diferente. mudou, agora não é no braço, agora a porrada é mais é isso, é mais estratégica. É assim, malta de 3023, quando virem este vídeo, porque o Atos diz que não vivemos mais 1000 anos, ok? Se ainda houver malta a falar português, eu acredito que Ó, sim, porque. eu quero que ahm, vocês se lasquem, porque eu já não vou estar aí. e é assim, e malta de 10.033, não me ressuscitem, mesmo quando houver a capacidade de voltar a, a- a- a recuperar consciências passadas ou partes de consciências, que eu acho que nós somos todos partes de uma consciência. Eu acho que a consciência é quase uma lei do universo, aparecendo, dadas as condições, dadas as condições certas, a consciência surge, percebes? Ahm, não sei se apareceu, se calhar apareceu com o Big Bang, mas pronto, não sei. Mas eu acho que é uma. Isto também não sou só eu, isto, há teorias a defender isto. A consciência como. Devemos olhar para a consciência não como algo que devemos explicar, mas como algo que deve ser usado para explicar. Como, por exemplo, nós não tentamos explicar a energia, a energia nuclear forte, ou a força nuclear forte, ou a força nuclear fraca, ou o eletromagnetismo. Nós pegamos nessas leis do universo para explicar o resto. E há quem defenda que devemos fazer o mesmo com a consciência. Portanto, mas o que eu queria dizer é, quando houver essa capacidade de recuperar pequenas partes da consciência, deixem estar a minha. Eu está bom, eu vivo este momento nesta altura e quando apagar as luzes, apagou as luzes, não quero mais, não quero viver para sempre, não quero viver digitalmente, não quero viver de maneira nenhuma a não ser enquanto esta cápsula de carbono na qual estou, na qual sou, Eu não queria estiver viver por nem aqui. aqui, né, Fábio? Mas olha, já que cá estou, eu não pedi para É, cá estar, não é? Mas olha, eu só estou aqui e vou vivendo. é preciso, olha, nunca mais me esqueci da frase que tu disseste do Levítico. É preciso viver como se não vivêssemos. É, Adoro essa frase não é le não é e não é eu acho que não é le foi eu que disse isso? foste tu que disseste. Não é do Levítico não, acho que quem fala isso é o apóstolo Paulo que Então se calhar fui eu que estou a fala misturar de alguma coisa que tu disseste dos Levíticos com do pronto, Levítico, mas desculpa. tá lá, no mesmo Mas livro. está lá, é no mesmo livro. Olha, meu querido, eu acho que é um registro, um lugar bom para terminar aqui com estas mensagens para o futuro. Um lugar bom para terminar este episódio que eu gostei muito, eu tenho um carinho, sabes que eu tenho um carinho especial pelas teorias da conspiração, porque enquanto houver malta que não acredita em tudo o que é dito oficialmente, e claro que isto depois deriva para coisas muito parvas, né? Os extraterrestres construíram as pirâmides, opá, sei lá, N coisas que são muito engraçadas e que não fazem mal nenhum, na verdade. Mas pronto, não têm grande utilidade intelectual. Eu acho que há outras teorias da conspiração que são muito benéficas, nem que seja para considerar outras possibilidades alternativas. E gosto muito, enquanto houver teorias da conspiração, quer dizer que há pessoas que estão dispostas a não acreditar nas declarações oficiais, e isso é muito é saudável, é muito bom. Portanto, pronto, queria acabar com esse registro e dizer que por isso foi também um grande prazer falar deste assunto, pelo qual tenho um carinho especial e espero que tenha transmitido isso aqui ao longo do episódio e que as pessoas acabem por gostar. Deixa-te acabar, deixa aí a tua mensagem final e pronto. E você, mancebinho e mancebinha, quais são as suas teorias da conspiração predileta? Deixa aí nos comentários, questione-nos, fale pra gente aí no que a gente está errado e quais são as provas que você tem, né, para esses crimes que já se você tem prova, já não é mais teoria da conspiração, mas compartilhe conosco aqui as suas crenças, aquilo que você nós deixamos aí 10, né, Fábio? 10 teorias
Dê o seu comentário sobre qual a teoria que você acredita, qual que você não acredita, qual que você acha possível, qual que você acha impossível, e nós vamos aqui ler com todo carinho e vamos aqui fomentando essa discussão, porque novas teorias vão surgir e possivelmente em um outro episódio a gente pode vir aí tratar dessas teorias novamente. Fabão, Meu querido, estamos juntos tá e até falado. à próxima. Tchau, pessoal.